Marcos, você falou de um grande livro, A Ascensão e Queda das Grandes Potências. Eu, quando comecei a dar aula, inclusive, eu usava esse livro com os meus alunos, minhas alunas, na sala de aula. Mas eu me lembrei de um outro livro. E daí vem a pergunta que eu vou fazer para você. Era dos Extremos, Eric Hobsbawm, onde ele vai falar do breve século XX. E o breve século XX foi um século americano, não é? Um século em que os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, eles começam a liderar, ou tinham tudo para assumir já ali a liderança com o presidente Wilson, os 14 pontos, a criação da Liga das Nações. Porém, nós temos aí um interregno, digamos assim, de presidentes republicanos que vão isolar os Estados Unidos. Não é? Eles quebram aquela tendência que começa com o Teddy Roosevelt, mesmo o McKinley, que hoje foi citado. Né, pelo presidente. Nós temos 3 presidentes em sequência republicanos, né, que de fato isolam os Estados Unidos. Mas o Roosevelt, com muita habilidade, num primeiro momento ele nem era alguém, enfim, um presidente muito comprometido em inserir os Estados Unidos, no cenário internacional, mas com o tempo ele vai se convencendo disso e ele consegue convencer a opinião pública americana. Né? Ele foi um grande presidente de transformação, né? Ele transforma as ideias. O que me preocupa no discurso de hoje é quando Trump vai falar de liderança internacional. Porque nós percebemos uma clara transformação, não é? Quando o Biden assume, ele vai reinserir os Estados Unidos, digamos assim, num mundo mais multilateral. E tudo indica, aliás, os primeiros decretos já sinalizam nesse sentido, que o Trump vai numa linha que é chamada pelos especialistas de isolacionistas. Como é que você pensa um cenário do sistema internacional em que um cenário muito tenso? Rapidamente, né, para fechar, fazendo uma comparação, quando o Reagan assume, ele assume numa economia com grandes dificuldades, mas um cenário internacional em que o Reagan vai conseguir navegar, inclusive vai se projetar, não é, como um dos líderes que mudou a história, não é, do século XX, enfim, ajudou a derrubar o muro, embora isso virá um pouco depois, não é? Quer dizer, a gente pode imaginar um Trump agora exatamente seguindo essa linha isolacionista, liderar, mas sob uma outra perspectiva. A gente não corre grandes riscos do aumento, porque tensões não faltam, né? No cenário internacional? Professor, aliás, o professor fez uma referência, esse livro era do extremo, do livro do Hobsbawm, né? Do Hobsbawm. E quando ele fala de curto século XX, talvez as minhas fronteiras aqui estão encorradas, mas acho que ele fala que o século XX, da ótica dele, começa apenas em 1914, exatamente, com a Primeira Guerra Mundial. Breve século XX. Perdão, século XX. Começa em 1914, com o começo da Primeira Guerra Mundial, e acaba, eu acho que em 89, com a queda do Muro de Berlim. 89 e 91, com a queda do muro e a Primeira Guerra ali do Iraque. E o desmantelamento da União Soviética. Então, muita gente naquele momento, naquela virada, lembre-se, teve a reflexão do Francis Fukuyama falando do fim da história, não é isso? Tem a reflexão lá do Samuel Huntington falando no choque de civilizações, mas muita gente entendendo que ali se vivia um mundo unipolar, né? Quer dizer, um momento unipolar. Aliás, a Foreign Affairs tinha uma capa chamada The Unipolar Moment, então, um momento unipolar. É curioso que nesse momento agora, e na presidência do Trump, no discurso do presidente Trump hoje, a ideia de liderança não me pareceu tão clara. O que me pareceu mais claro foi a ideia de primazia dos Estados Unidos. É isso? Porque depende também de como você entende liderança. Por exemplo, quando a gente está assistindo uma corrida da Fórmula 1, você fala assim, fulano está liderando. Isso significa que ele está em primeiro lugar. Né? Agora, quando você fala, por exemplo, no âmbito de uma organização que alguém é um líder, né, é que alguém consegue exalar, transmitir valores, ideais que são compartilhados e que, portanto, essa pessoa, esse líder, conduz os demais para aquele local, para aquela situação que ele acha que eles devem acontecer. Então, me parece muito claro que a ambição do presidente Trump é ser um líder americano, mas eu não sei se ele tem uma ambição tão clara ou tão bem trabalhada em termos de liderança internacional. Ele entende a primazia internacional dos Estados Unidos. Eu acho que uma série de alianças que foram uma característica da política externa americana
digamos, da segunda metade dos anos 40 até recentemente, eram baseadas em noções como o Ocidente, a democracia representativa, a economia de mercado, não é isso? Eu tenho a impressão que talvez esses parâmetros sejam menos importantes para essa fase que se inicia, portanto, ela é mais transacional e menos baseada nesses princípios, e talvez outras alianças sejam formadas com base, por exemplo, em identidade de perspectivas. Eu vejo o caso do presidente Milei, né, que me parece muito próximo ao presidente Trump e que pode extrair muitas vantagens absolutamente fundamentais para a Argentina dessa relação, né? Agora, eu não vejo, por exemplo, como em outras presidências americanas, um lugar muito especial da Europa na visão de mundo do presidente Trump, né? Ou mesmo a China, né? Muito bem, você vai gerar uma série de atritos com a China, vai impor tarifas, vai restringir áreas em que a competição pode acontecer, mas é algo diferente do que foi, eu acho, uma maior coincidência entre democratas e republicanos do passado. Dito isso, é verdade também que durante a presidência Biden, né, foi o presidente Trump que mudou a conversa sobre a China, a maneira pela qual as pessoas conversam sobre a China, lá em 2016 e 2017. O presidente Biden criticou o presidente Trump na sua primeira administração. Mas nos 4 anos da presidência Biden, aumentaram as restrições americanas à China. Aumentaram as barreiras americanas à China. No começo da presidência Biden surgiu uma expressão que era o seguinte, em relação à China nós teremos small yards but high fence, quer dizer, nós vamos ter uns quintais curtos, ou seja, serão poucas as áreas em que haverá restrições, mas nessas áreas em que há restrições, as barreiras serão muito elevadas. Não apenas durante a presidência Biden as barreiras não baixaram, os muros não baixaram, quanto o campo, como o quintal, aumentou, né? Na minha opinião, vai continuar a aumentar. O que talvez seja muito diferente agora dessa presidência Trump, e algo que nos toca muito proximamente, Evandro, é que os Estados Unidos são independentes desde 1776, é isso? Portanto, 249 anos, quase 249 anos. Será a primeira vez em todo esse período, que os Estados Unidos terão um secretário de Estado de origem latino-americana, que é o senador Marco Rubio. Então, nós, que geralmente, latino-americanos, né, somos esquecidos, o pessoal fala muito de Oriente Médio, muito Sudeste Asiático, então tem a Aliança Transatlântica, ninguém aqui fala da América Latina. A América Latina vai estar sob a lupa